Ah, Tailândia. Um país maravilhoso, onde teoricamente o sagrado e o profano não eram pra coexistir, mas de alguma forma eles estão vivendo junto, lado a lado. E dependem um do outro pra sobreviver. É bem diferente da Tailândia que você vê nos folhetos de viagem. A terra dos sorrisos, o país do budismo, onde 95% da população busca o nirvana e o acúmulo de méritos espirituais. É um lugar de paz, retiros, de meditação, de uma gentileza que desarmaria qualquer exército. Só que se você parar pra ver, quando o sol se põe na Tailândia, uma sombra se estende sobre as ruas de Pattaya e Bangkok. O cheiro do incenso dos templos é substituído pelo cheiro de cigarro e álcool barato. E os sorrisos dão lugar a um olhar meio cansado, de alguém que negocia o próprio corpo sobre o brilho do neon. É uma indústria que não existe oficialmente, mas que injeta 25 bilhões de dólares na economia tailandesa todos os anos. Um mercado de carne humana que sobreviveu a guerras, pandemias e golpes de estados. E em 2025, a Tailândia tem a sua maior contradição histórica. Bom, vamos lá. É um pouco complicado falar sobre a Tailândia de um modo geral, porque por um lado, o país acaba de se tornar o pioneiro do Sudeste Asiático a legalizar o casamento igualitário, o casamento gay. As lojas de cannabis estão florescendo em toda esquina, transformando a cidade quase num Amsterdã com praia, sabe? A Tailândia ela tá tentando passar essa imagem pro mundo, esse farol de liberdade na Ásia. Mas isso não é bem de verdade o que tá acontecendo. Porque enquanto tudo isso tá acontecendo pra mídia, o país tá mantendo mais de 200 mil trabalhadores do sexo na mais absoluta ilegalidade. Vamos lá, deixa eu te explicar porque o país mais budista do mundo se tornou a capital mundial do sexo pros estrangeiros. E como a corrupção policial criou esse sistema, onde o crime é um modelo de negócio. E qual é o preço que as famílias bem pobres têm que pagar para sustentar esse paraíso pros forasteiros. Hoje, aqui no Vida Asiática, a gente vai mergulhar na lama por trás disso tudo. A gente vai falar da batalha das ladyboys, do sacrifício de algumas filhas e do sistema de impunidade, que permite que criminosos internacionais comprem a sua liberdade com dinheiro vivo. Então senta aí, se prepare, porque a realidade por trás desse sorriso é bem mais complexa e sombria do que você consegue imaginar. Vamos lá, pra gente conseguir entender a Tailândia moderna, a gente precisa falar sobre algumas coisas na verdade. Pra gente começar sobre o tópico principal da Tailândia, provavelmente o motivo que você clicou nesse vídeo, as Catorri, ou conhecido aqui no ocidente como Ladyboy. Pro mundo todo, a Tailândia é vista como um lugar mais acolhedor para essa comunidade transgênera. Se você é brasileiro, talvez você conheça até o caso daquela moça Longuinho, que foi pra Tailândia fazer essa cirurgia de resignação de gênero e tá sendo lá acompanhada. A Tailândia passa pro mundo essa visão. Eles enxergam assim que a Tailândia é, que eles são bem acolhedores. Mas isso não é bem verdade. Pra você ter uma noção, em março de 24, um evento gigantesco aconteceu na Tailândia. E expôs a fragilidade dessa comunidade. Foi chamado de a Batalha de Sukhumvit Soi 11. Centenas de ladyboys marcaram um hotel pra confrontar um grupo de trans filipinas. O que é doideira por si só, se você parar pra ver. Mas todo mundo que tava passando na rua, de verdade, achava que era só uma briga de gangue local. Só que não era nada disso, era uma guerra desesperada por território de sobrevivência. Agora, por que isso aconteceu? Porque, mesmo na Tailândia passando essa visão de tolerância, ainda é um país conservador. Se você é uma mulher trans, conseguir um emprego em um escritório ou em um banco, ainda é muito difícil. E quase todas as vezes, o seu documento de identidade ainda vai dizer o seu pronome com o qual você nasceu, mesmo que a sua aparência seja de uma modelo. Essa barreira de documentos empurra as meninas para um único lugar: a indústria de entretenimento adulto. A prostituição acaba se tornando a única rota de ascensão social que elas conseguem imaginar. E quando a economia aperta ou os grupos estrangeiros tentam entrar no mercado, o conflito estoura ainda mais, porque os estrangeiros estão lá injetando dinheiro nesse mercado todo dia. Então, essa batalha que aconteceu, essa briga de gangue que o pessoal falava, não foi só sobre ódio entre nacionalidades, Tailândia contra Filipinas, não teve nada a ver com isso, na verdade. Foi sobre um medo de perder a única forma de renda que o sistema tailandês permite que elas tinham. E isso que me pega bastante nessa contradição na Tailândia, sabe? Porque mesmo que agora, em 2025, a nova lei de casamento gay finalmente foi autorizado, e pessoas do mesmo sexo podem dizer sim no cartório, o governo ainda se recusa a aprovar uma lei de identidade de gênero, que permite a mudança oficial de sexo nos documentos. É literalmente por hipocrisia, porque o Estado permite que você se case com quem quiser, mas não permite que você seja quem você é no papel. E enquanto elas não tiverem dignidade legal, vai continuar sendo um único refúgio seguindo esse caminho de massagista profissional noturno. Agora, outro ponto importante que a gente tem que falar aqui. Como que esse mercado, como que essa prostituição se tornou tão comum na Tailândia? Bom, a gente precisa sair das luzes das cidades grandes de Bangkok e Pattaya pra gente conseguir entender isso.
Mas no nordeste da Tailândia, tem uma região chamada de Isan. Pensa assim, se Bangkok é o lugar onde todos os turistas vão, é o coração econômico da Tailândia, onde movimenta mais dinheiro, Isan é quase como o interior do interior do interior. É onde o pessoal mais sofre. É a região mais pobre e mais populosa do país. E é daqui que vem a grande maioria das mulheres que você vai ver nos bares de Pattaya. O clima é brutal. Metade do tempo é feito de secas devastadoras que você não consegue nem se preparar, e a outra metade em inundações que destroem a colheita de arroz. A pobreza é presente o tempo todo. E é bem triste, na verdade. Mas vamos parar pra fazer umas contas simples, depois que você ter entendido todo esse conceito do que se passa em Isan. Se você é uma mulher jovem e tá morando em Isan, ou alguém que tá migrando da China e foi pros campos de Isan, uma jovem trabalhadora numa fábrica local ou no campo vai ganhar mais ou menos 300 baht por dia, a moeda local lá. Isso dá uns 45, 46 reais. No final do mês, depois de 25, 26, 30 dias, você vai ter mais ou menos 7 mil, 8 mil baht. Isso mal cobre a sua comida e dívidas de família com agiotas ou cooperativas que muitas vezes todos os pessoais no interior da Ásia têm. Agora, pega essa mesma jovem que tá tendo esses 8 mil baht por mês e coloca ela num bar em Pattaya para vender o próprio corpo. Em uma única noite, com um único cliente, ela pode ganhar de 3 a 4 mil baht. Em 3 noites, ela ganha o que ela levaria o mês inteiro para conseguir. E lá, o mercado é muito aberto para isso. Afinal, tem turista o tempo inteiro passando. Então, ela sente que ela tá sendo útil pra aldeia. Mas não é nem só sobre dinheiro, sabe? É algo muito mais profundo na cultura asiática de forma geral. Especialmente na Tailândia. Esse conceito de Bangkan. Bangkan significa dívida de gratidão. Especificamente o dinheiro para retribuir o leite materno. Na visão da Tailândia, assim como em vários outros países da Ásia, um filho, filha, ele tem uma dívida eterna com os pais por ter sido criado. É como se você, aí na sua casa, tivesse uma dívida com seu pai só por ele ter te dado um teto até os 18 anos. Independente de tudo que ele fez com você. E por que eu tô falando isso? Porque em muitas cidades do ocidente aqui, a prostituição ela é vista como uma queda moral, sabe? Uma vergonha pra família. Agora na Tailândia, não é bem assim. É triste, é trágico, mas também é diferente. Lá, uma filha que vai pra cidade e envia metade do que ela ganha pra construir a casa, ajudar a família no interior, em Isan, por exemplo, ela é vista como alguém devota. Alguém que tá ajudando, às vezes, o estudo dos irmãos mais novos, ajudando os pais a ter uma vida decente. Esse mérito espiritual de cuidar dos pais idosos, dos irmãos, muitas vezes limpa o pecado social da profissão, sabe? Da prostituição. É quase como um sacrifício sagrado perante ao budismo. Elas estão carregando o peso da sobrevivência de aldeias inteiras todos nos ombros. Então, se você parar pra ver, quase toda a economia de Isan hoje em dia é sustentada pelas remessas das filhas que estão nos bares. E se pra você isso já não é triste o suficiente, pensa comigo. Vamos criar um nome fictício aqui. Vamos falar sobre a Ana. A Ana, ela é essa menina que tá preso nesse conceito do leite materno, ajudando a família. Ela não queria estar num bar, obviamente. Ela queria estar na fábrica ou no campo, ficando com a família dela. Mas do nada chegou a conta do hospital da mãe. Ou chegou a fatura da escola do filho, do irmão mais novo, que ela quer que estude. A fábrica, o campo, não é mais uma opção. A prostituição não é uma escolha de estilo de vida, sabe? É um imposto de sobrevivência que você vai pagar com a própria carne. Isso acontece muito em quase todo país asiático que você para pra ver assim. Bom, mas você pode me perguntar, se o motivo é só a pobreza, como que esse mercado virou tão seguro pro crime e tão lucrativo pro pessoal que devia combater o crime, sabe? Como que isso movimenta tanto dinheiro? Não faz sentido. Essas meninas, às vezes em situações precárias, às vezes em situações complicadas, tendo que lidar com agressões de estrangeiros bêbados, tendo que lidar com isso para conseguir manter a vida. Bom, deixa eu te explicar. Pra gente entender como a Tailândia se tornou essa Disney do sexo, a gente precisa olhar pro rastro deixado nas primeiras guerras. Quando teve a Guerra do Vietnã, a Tailândia não foi uma aliada dos Estados Unidos. Ela foi meio que um playground deles, sabe? Literalmente um parquinho pros soldados americanos ficarem brincando no final de semana. Pra você ter uma noção, na época, as vilas de pescadores, como a Pattaya, que hoje é essa cidade luxuosa, foi transformada de pouco em pouco em complexos de entretenimento, que foram projetados só pro prazer do estrangeiro. Afinal, o capital americano era muito mais forte. Desde sempre foi. Então, esse mesmo capital, esse dinheiro americano, financiou a construção dos primeiros grandes bares, hotéis, tudo que você consegue imaginar. E quando a guerra finalmente acabou, as estruturas já estavam lá, sabe? Todos os motéis, os bares, já estava tudo montado. Então, mesmo que os soldados fossem embora, o mercado já tinha sido criado e virou um ponto turístico. E nesse período em específico de pós-guerra, aqui que é um ponto bem triste, na verdade, que poderia ter mudado tudo se alguma outra decisão fosse feita. Porque nesse ponto, o mercado não sobreviveu por causa dos estrangeiros.
Não tinha ninguém ali sobrando no país. O pessoal voltou depois porque se lembravam de como era divertido lá. Mas o que fez o mercado continuar até hoje foi o consumo interno. Por exemplo, tem uma coisa na Tailândia que é chamada de Manrut. São tipo uns motéis que a gente tem aqui no Brasil, só que uma espécie de drive-thru. É um sistema onde você entra com um carro numa garagem privativa e uma cortina fechada e uma mulher vai até você. Ninguém vê a sua placa, ninguém vê o seu carro com quem você tá. É uma infraestrutura quase que perfeita para uma sociedade de aparências que era a Tailândia naquela época. O que acontecia dentro da cortina não afetava quem você era publicamente. Então várias pessoas, de políticos, de pessoas ricas do país mesmo, começaram a aproveitar dessa vantagem que foi criada. E se você está se perguntando por que a prostituição ainda é ilegal desde 60, bom, a resposta é: essa ilegalidade deixa lucrativo, sabe? Porque obviamente não é mais ilegal. Deixa eu te explicar. Se você parar pra ver, sim, é ilegal. Não tem uma lei, não tem regulamentação, não tem nada que faz isso ser legal como qualquer outro trabalho. Mas ao mesmo tempo, nunca foi proibido e nunca foi parado pelo governo tailandês. Tanto que se você pesquisar aí Soi Six no Google, você vai ver ruas lotadas e lotadas, em Bangkok, em Pattaya, de pessoas que estão ganhando com isso. Independente se você passa com uma câmera ou não. E tem policiais perto, tem tudo perto, e eles nunca impediram nada. Agora, por que não tá legalizado? Vamos lá, se fosse legalizado, o dinheiro seria rastreado e teria que ser tributado pelo governo. Sendo ilegal, ele consegue ir em forma de suborno, sabe? Se você parar pra ver, tem alguns casos que deixam isso bem claro no mundo moderno. Alguns pesquisadores, como Ronald Weitzer, eles conseguem explicar pra gente que a política, ela opera um verdadeiro sistema de franquia. Os donos dos bares pagam as taxas de proteção mensais, sabe? Para os policiais. Quase como acontece aqui no Brasil também. Um modelo de negócio onde a lei apenas serve como uma ferramenta de extorsão. Quando um oficial diz que ele não encontrou prostituição nos bares, ele não tá sendo cego, ele tá garantindo o ganha-pão dele. Mas essa tolerância tem um lado que nenhuma taxa de proteção vai justificar, sabe? A exploração infantil. Em 22 e 23, o mundo viu o quanto a ganância policial pode ser impunitiva quando ela encontra alguém de nível internacional. Esse foi um caso que saiu bastante do eixo da Tailândia e bastante do eixo da Ásia de forma geral, que mesmo a gente morando aqui na Ásia, a gente pessoal da vida asiática, a gente sabe que essa é uma notícia que se espalhou pelo mundo. Eu não sei se vocês chegaram a ouvir isso por aí, mas foi uma investigação que teve no Cobra Bar. Revelou uma distópica cena. Meninas de 12 anos sendo forçadas a beber e trabalhar. E sabe o que era mais bizarro? Algumas tinham tatuagens, com suas datas de nascimento e números romanos. Era tipo um selo de garantia para os pedófilos que estavam buscando só menores de idade. Foi esse caso que deu início ao caso do Wolfgang Rühl, um turista alemão que se tornou símbolo da falência moral do sistema tailandês. Esse cara, ele é simplesmente nojento, porque ele foi pego, ele confessou com uma dessas meninas menores de idade. Mas em uma entrevista que ele deu para um jornal na Alemanha, ele revelou como a justiça funciona para quem tem dinheiro. Ele fala abertamente sobre isso e sem nenhuma impunidade. Ele pagou os juízes, promotores, policiais. Ele recebeu um documento oficial permitindo que ele saísse do país para negócios. E aí, ele aproveitou esse documento e fugiu para Frankfurt. E de lá, ele passou esse recado pro mundo. O caso foi tão grave que o primeiro-ministro da Tailândia foi questionado em rede nacional. A Tailândia estava sendo exposta não como um país de leis, mas como um lugar onde a vida de uma criança não vale nada e pode ser comprada com 50 mil euros. E sabe o que torna esse caso mais surreal ainda? Porque a pessoa que estava dando a cara combatendo isso era chamado de Big Joke, o general Charuchat Theppan. Ele era uma estrela da Tailândia aqui nessa época. Ele ia prender os corruptos, mas, cara, parece até um filme. Porque em 2024, a própria casa dele foi o alvo de buscas e ele foi acusado de envolvimento com redes de apostas ilegais e lavagem de dinheiro. Então, quando esse cara, que era o encarregado de proteger a Tailândia, de limpar as ruas, quando esse cara é preso por corrupção, você entende que o problema não são só algumas maçãs podres, sabe, no cesto. É tudo tá comprometido. E finalmente a gente chega nesse ano que acabou de passar, 25. E a Tailândia parece estar num surto de identidade, que foi o que eu comecei o vídeo falando. Porque ao mesmo tempo que o país aprovou o casamento igualitário, o casamento gay, ele tá se tornando um farol progressista da Ásia. Do outro lado, ele tá totalmente um caos regulatório com a cannabis, com esse caso de prostituição. Pra você ter uma noção, relacionado sobre a cannabis, após a liberação total em 22, quase como um cavalo de Troia, em junho de 25, aconteceram novas aparências na mídia. Agora tem novas restrições. Estão tentando empurrar a maconha de volta pro uso justamente médico. Bom, por que isso é relevante eu comentar aqui? Cara, literalmente, tudo que eu tô falando tem a ver com essa hipocrisia da Tailândia.
Isso só mostra o quanto o governo tailandês é instável quando o assunto é moralidade contra lucro. E esses projetos de lei vêm e vão, pairam no país o tempo todo, e eu de verdade não sei mais o que vai acontecer, porque atualmente mesmo, se a gente for parar pra ver, agora em 26, tem um projeto de lei que debate proteger o trabalho sexual. O objetivo é tirar o poder da polícia corrupta e tratar as mulheres como trabalhadoras com direito, seguro-saúde, proteção, tipo uma CLT, nossa. Mas tá tendo muito conflito no parlamento. Os conservadores argumentam que a legalização vai destruir a imagem de pureza budista do país. E é basicamente a mesma hipocrisia de sempre. Eles preferem que a exploração continue legal e invisível, afetando algumas menores de idade, do que legalizada e protegida só pra quem realmente vai fazer isso. A Tailândia, ela quer o dinheiro desse turista, desses forasteiros que vão lá pra usar a Tailândia como um parque de diversão, como um puteiro a céu aberto. Mas, ao mesmo tempo, ela tem medo de encarar o seu próprio reflexo no espelho e admitir que eles são só isso. Bom, a minha opinião sobre isso é um pouco complicada, porque ao mesmo tempo que eu sinto que os generais estão brigando por propina em Bangkok, os políticos estão discutindo lei no parlamento, a vida tá sendo exatamente igual como tá hoje. Nos últimos 3 anos pra cá, a vida tem sido essa na Tailândia. Um puteiro a céu aberto em algumas ruas e um povo muito gentil em quase todas as outras. Eu tive muito orgulho de passar por lá e, de verdade, é muito parecido assim com o Brasil a hospitalidade. Principalmente quando você é gringo e vai pras favelas, mais pro norte. O pessoal é muito gentil, te recepciona muito bem, te dá comida, te oferece coisa de graça. Mas quando você chega no centro, chega nessas ruas movimentadas, é um pouco triste. Não é algo que eu acho que é tão bonito de ser mostrado. Então eu consigo entender em alguma parte, mas eu acho que elas mereciam esse tipo de proteção. Tem muitas ONGs na Tailândia que fazem um trabalho incrível resgatando crianças, mas basicamente elas estão lutando pra nada. Porque muitas vezes elas cuidam das crianças até os 18 e no final, quando a criança faz 18 anos, ela volta pro mesmo bar onde ela foi encontrada, sabe? Porque ela precisa de dinheiro no final das contas. Então a prostituição não vai acabar de um dia pra noite ou com um discurso moralista. E eu acho que já tá enraizado demais na sociedade pra isso. Ela só vai mudar, ter lei, quando o sistema aceitar as ladyboys como cidadãs e quando a polícia for mais do que uma máfia que vai ficar pedindo dinheiro. E novamente, a Tailândia é um país maravilhoso e eu não gravei esse documentário só pra desencorajar você a ver o país, não. Eu recomendo muito que você vá pra Tailândia, Filipinas, todos esses países da Ásia de forma geral, Vietnã, Myanmar, até mesmo Camboja, todo o país da Ásia, Turquia, por que não? Todos eles são maravilhosos e têm pontos positivos e negativos. Eu apenas trago isso pra mostrar a realidade do país. E afinal, esse vídeo é um vídeo de opinião e eu tô dando a minha pra vocês. Me fala aí, o que você acha? A Tailândia devia legalizar tudo de vez, como tentam fazer com a maconha? Ou o país corre risco de virar um caos ainda maior? O seu comentário ajuda a gente a entender essa dinâmica complexa. E se você chegou até aqui, muito obrigado por me ouvir até aqui. Deixe seu like, considere se inscrever no canal e a gente se vê no próximo. Até mais.